Olá, seja muito bem-vindo. Atenção total, que é hora de aprender mais ciências. Eu sou o professor Vinícius Oliveira e vamos agora conhecer o objeto de conhecimento da nossa aula. A aula 18 tem como objeto de conhecimento o sistema reprodutor feminino e o detalhamento, a anatomia e fisiologia do sistema reprodutor feminino. Vamos então para a nossa aula? Então, nessa aula, a gente vai conhecer sobre um sistema extremamente complexo e muito elaborado, né, diretamente ligado com a preparação, com a origem de um novo ser vivo, né, que é o sistema reprodutor feminino. Logicamente que ele vai atuar, né, ele vai funcionar de forma complementar ao sistema reprodutor masculino, mas que é tema de uma próxima aula. Vamos a essa imagem para uma reflexão antes de tratar do assunto propriamente, né? O que seria, né, o que essa estrutura que a médica está assegurando representa? A gente tem aí um tipo de maquete, ela apontando com uma caneta, né? Muitas vezes, para quem não trabalha na área, não consegue identificar de forma muito clara, certo? O sistema reprodutor feminino ele é responsável pela produção dos gametas femininos, que são conhecidos como óvulos, e pela manutenção, ou seja, por manter um ambiente propício para a fertilização e desenvolvimento do embrião. Eu coloquei aqui de forma proposital para vocês uma cegônia, né, viajando aí, carregando um bebezinho num saco, porque muitas vezes ali quando a gente é criança, a gente não tem ideia de como os bebês são originados, né, de onde, como que nós fomos formados, né, de onde que nós viemos propriamente falando. E aí são criadas algumas lendas, alguns mitos, algumas histórias para convencer para a gente a entender de onde que nós viemos, de onde que aparecem os bebês. E uma delas é essa história da cegônia, né, que a cegônia voa entregando bebês numa casa ou noutra, né, sempre que onde vai aparecer uma criancinha na idade ali, um bebezinho, melhor dizendo, tá? Mas a gente sabe que de fato existe um sistema extremamente complexo e bem elaborado que é responsável pelo surgimento e pela preparação de um novo ser vivo, de um novo ser humano, que, claro, nós estamos falando aqui do sistema reprodutor feminino. E ele não é apenas composto de várias partes extremamente complexas e bem elaboradas, né, preparadas para esse propósito, mas ele também tem a função de todo mês, né, durante todo o ciclo reprodutivo de uma mulher, criar um ambiente favorável, um ambiente propício. É isso que quer dizer propício. Um ambiente favorável, um ambiente que vai conter, né, vai apresentar aquelas condições ideais para o desenvolvimento do embrião e depois do feto, até que ele se torne ali um bebê, né, no momento do nascimento. Vamos então a mais detalhes sobre esse sistema reprodutor, né, o feminino, acerca da sua anatomia e da sua fisiologia. De início, a gente fala sobre os ovários, que são órgãos responsáveis pela produção dos óvulos e dos hormônios sexuais femininos, como estrogênio e progesterona. Eu vou sublinhar, melhor dizendo aqui, esses hormônios, o nome deles. O primeiro hormônio, né, produzido lá pelos ovários femininos, né, estrogênio, e a progesterona. São dois hormônios importantíssimos e mais à frente a gente vai entender como que cada um deles atua, o que cada um deles exerce como papel nesse processo reprodutivo. Os ovários também liberam os óvulos durante o processo de ovulação, tá? Então, num processo chamado ciclo menstrual, que ocorre todos os meses com as mulheres, com exceção de algumas situações, né, que ocorrem variações relacionadas ao tempo, ao período, mas o normal é que tenha ali entre 25, 26, 28 dias. Algumas mulheres têm ciclos menstruais um pouco maiores. Mas todo mês, devido ao processo de ovulação, vai ocorrer uma menstruação. Ela só vai ser interrompida nos casos em que ocorrer o fenômeno da gravidez. Vamos agora observar em mais detalhes os elementos, os órgãos, né, as estruturas que compõem o sistema reprodutor feminino, tá? Primeiro a gente vai observar aqui, num panorama geral, junto com outros órgãos do corpo humano, vocês estão observando nesse momento, e aí eu vou dar um zoom para destacar
aqueles órgãos que fazem parte desse sistema. Deixa eu ampliar aqui direitinho para vocês. Então, a gente está observando aqui a posição do útero. Você consegue ler aí, tá bom? O útero, ele está bem na parte central da imagem, certo? Escondido aí um pouco por alguns órgãos, tá? Vasos e veias, etc. E a gente vai passar agora para uma visualização só desse sistema, que aí fica mais fácil para você identificar. Tá bem? Deixa eu reduzir novamente. Está aí a posição do útero, identificado por meio da sua legenda. Mas vamos então visualizar apenas esses órgãos do sistema reprodutor feminino. Tá? Não tem mais aquela gama de órgãos ali, veias, artérias, intestino, né, fazendo ali, escondendo um pouco a imagem. Aqui você consegue observar em mais detalhes. Muita gente costuma falar que o útero ele tem um formato de pera invertida. Bom, então quem já teve a oportunidade de ver uma pera, ele realmente parece um pouco, né, com uma pera virada de cabeça para baixo, né? Seria esse formato aproximado. Mas eu costumo falar que o útero ele tem formato de útero, né? Você vai ver um útero através de uma imagem, você vai saber como que é o formato dele. Não precisa ficar lembrando como é o formato da pera, que às vezes a gente demora, nem sabe como que é uma pera. Tá? Então perceba aí, a gente tem o útero, né, na parte superior, ele está localizado aí próximo da bexiga, como aparece na imagem. Obviamente que ele está ligado ao canal vaginal, tá? Porque a entrada dos espermatozoides, né, vai acontecer ali por meio do ato sexual, então vai haver uma conexão, né, do órgão genital masculino com o órgão feminino para permitir o fenômeno da fecundação. E para isso acontecer, né, os espermatozoides têm que entrar em contato com o trato genital feminino e aí esse órgão, né, o útero, ele precisa ter uma ligação com o ambiente externo, que é realizado através do quê? Do canal vaginal. Estou demonstrando para você aí nesse momento o canal vaginal. Tá? Percebam também a presença dos ovários. Tá bom? Vou dar um zoom aqui, destacar bem os ovários. Está aqui, ó. As mulheres, elas têm 2 ovários, cada um localizado de um lado do útero e localizados próximos às tubas uterinas, que antigamente recebiam, né, em livros, na literatura de modo geral, eram chamadas de trompas de Falópio. Mas, ao longo do tempo, essa nomenclatura mudou e, atualmente, elas são conhecidas simplesmente como tubas uterinas. Tá? E são elas que fazem ali o transporte, que realizam, né, que permitem que os óvulos liberados pelos ovários cheguem até o útero. Certo? Vamos em frente, então, conhecer um pouco mais, né, das funções de cada um desses órgãos, né, que fazem parte do sistema reprodutor feminino ou, dito de uma outra forma, do sistema do aparelho genital feminino. Bem, as tubas uterinas são os tubos que conectam os ovários ao útero, tá bom? Precisa haver essa conexão, porque os óvulos são as células germinativas das mulheres. Elas precisam chegar até o útero, porque é lá que o embrião vai se desenvolver, né? Que vai acontecer um processo lá específico chamado de nidação, e aí o embrião vai se transformar num feto e se desenvolver até o momento do nascimento. É onde ocorre a fertilização, quando o espermatozoide encontra e fertiliza o óvulo. Tá? Então, o que acontece aí, né? Perceba bem isso. Muitas vezes a gente costuma imaginar que a fertilização ou a fecundação, que consiste no encontro do espermatozoide com o óvulo, acontece no útero, tá? Acontece no útero, mas não é esse o caso. Ela não acontece no útero, ela acontece nas tubas uterinas, tá? Podendo ser na tuba uterina direita ou na tuba uterina da esquerda. Professor Vinícius, como é que o espermatozoide vai saber para qual lado que está o óvulo, né? Para qual lado que foi liberado o óvulo? De forma que ele se locomova, né, na direção certa. Os pesquisadores não têm essa compreensão de forma muito clara, né?
tem hipóteses de que os espermatozoides poderiam perceber ali certos elementos químicos, né, da tuba uterina na qual ocorreu a liberação do óvulo, e ele está ali percorrendo essa tuba uterina, mas isso não é certo, ainda não existe um consenso como que os espermatozoides sabem a direção certa. Seria uma primeira loteria aí que todos nós vencemos, né, ao sermos o espermatozoide que foi na direção certa, permitiu o processo de fecundação e depois o desenvolvimento de uma criança, tá? Lá dentro do útero de uma mulher, certo? Conhecendo ainda mais outras partes do sistema reprodutor feminino, né, relacionado à sua anatomia e fisiologia, eu falo agora para vocês basicamente sobre o útero. Ele é um órgão extremamente, né, composto por tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido epitelial. Só pela composição desse órgão você já percebe que ele é bastante complexo, tá? Também conhecido como matriz, é o órgão onde o embrião se implanta e se desenvolve durante a gravidez. Então a gente pode dizer que ele é o órgão mais importante do fenômeno do processo de gestação, porque é lá que a criança vai se desenvolver. Então ele vai criar todo o ambiente e, além disso, vai manter essa condição por 9 meses. Tá bom? Não é apenas uma semana, 2, um mês. É um período longo que precisa de toda uma manutenção para que a criança seja gerada, né, cresça e nasça, né, de forma saudável. O útero ele é revertido por um endométrio. Deixa eu destacar essa palavra para vocês, né? Sempre que tem palavras diferentes, eu gosto de destacar para que você, né, entenda um pouco melhor. Ele é revestido, ou seja, existe uma camada dentro dele chamada de endométrio, que é a camada mais interna, tá bom? Eu vou tentar identificar aqui na imagem para vocês. Seria essa camada aqui, perdão, agora eu preciso de uma cor, acho que o verde fica bom, gente. Essa camada aqui mais interna seria o endométrio, certo? A camada do meio... Não, o vermelho não serve, eu vou pegar o preto agora. Não. Essa camada aqui é uma camada composta por tecido muscular, chamada de miométrio. Para você não esquecer que ela é a camada do meio, tá bom? Para você não esquecer que ela é a camada do meio, ela começa com a letra M, tá bom? Miométrio. Então você consegue perceber claramente, né, que ela é uma camada, dá para saber, ó, camada muscular, miométrio, camada do meio. E por que, professor Vinícius, que essa camada precisa ser musculosa, né? Precisa ter tecido muscular? Porque durante o momento do parto, né, na hora que o bebê precisa sair do útero, essa camada musculosa ela vai apresentar, ela vai realizar contrações uterinas, obviamente, e essas contrações, né, são movimentos do músculo, vão expulsar o bebê na direção da saída, na direção do canal vaginal, isso no caso de um parto normal. Um parto cesariano não vai ter essas contrações, mas o médico programa ali o momento do nascimento, né, ele acerta com a mãe, com a família, o momento do nascimento. Tá? Mas num parto natural, esse tecido aí vai realizar fortes contrações a partir de estímulos, né, do hormônio chamado de ocitocina, certo? E aí o bebê, né, o feto, vai sendo empurrado na direção da saída. Aí há um processo de dilatação do esqueleto, dilatação da própria abertura do canal vaginal, até que seja possível realizar o nascimento, certo? Continuando sobre as estruturas do sistema reprodutor feminino, o próximo órgão, a próxima parte que a gente vai abordar é a vagina. Vagina, gente, vem do grego e ela significa estojo, né? Talvez tenham dado esse nome a esse órgão da mulher devido ali no momento do ato sexual, né, esse órgão abrigar o órgão genital masculino. Então eles deram o nome de estojo. Então é isso que significa vagina. É um canal muscular que conecta o útero. Você consegue observar aqui que ela liga a parte de fora do corpo, né, da parte externa, até o útero, certo? É o canal muscular que conecta o útero ao exterior do corpo. É também o canal do parto, por onde o bebê passa durante o nascimento. Então é um canal fundamental, né, para
para esse processo da gravidez. A criança vai se desenvolvendo no útero, mas existe um momento que ela vai ter que nascer, que essa criança vai ter que sair de dentro do útero, tá? No momento do nascimento. Partes da vagina, né? Vamos detalhar um pouco mais. É a parte externa dos órgãos genitais, que inclui os lábios, clitóris e a abertura vaginal. Deixa eu destacar para vocês na imagem que vocês estão observando, para ficar melhor de compreender. Bom, então essa aqui é a estrutura de uma vagina, né? A parte externa do sistema genital feminino, e inclui primeiro os lábios, né? Grandes lábios, pegar uma cor de mais destaque, vermelho, vamos lá. Grandes lábios, está localizado nessa região, pequenos lábios, tá? A abertura da vagina, que também é conhecida como ósteo vaginal em certas nomenclaturas, tá bom? O bulbo ou vestíbulo, essa área bem aqui, próxima à abertura vaginal, certo? A abertura da uretra, que é um canal, né, é importante dizer, é um canal diferente, né, do canal vaginal em si, tá bom? Então o xixi, né, a urina sai por um canal, e aqui o canal vaginal, ele é outro sistema, tá bom? É outro canal, melhor dizendo. E o clitóris, que ele é um órgão erétil, tá bom? Então ele tem ele consegue, né, ser preenchido com sangue, aumentar um pouco de tamanho, tá bom? Ele não tem uma função sexual específica nesse sistema reprodutor. Tá? É um órgão mais de estímulo da mulher relacionado a questões da libido, que nada mais é do que a vontade, né, de realizar o ato sexual dentro desse contexto todo, tá bom? Bem, ainda há pouco eu mencionei dois hormônios. Eu mencionei dois hormônios que eu falei que ia destacar para vocês qual a função deles, né? O primeiro deles, o estrogênio, e o segundo deles, a progesterona. Esses hormônios, eles são muito importantes desde o processo de maturação, né, de amadurecimento do corpo feminino. É o estrogênio que vai criar, né, que vai permitir que o corpo da mulher amadureça, né, ali após a fase da infância, para que ele fique preparado para a mulher, por exemplo, desenvolver as suas características sexuais secundárias, né, como o desenvolvimento dos seios, acúmulo de tecido adiposo em certas regiões do corpo, né? Isso que dá aquele formato mais curvilíneo, né? As mulheres, elas têm curvas mais acentuadas do que o corpo masculino, por exemplo. Então há diferenças e elas resultam da ação principalmente desse hormônio chamado de estrogênio. Ele é fundamental e ele vai atuar durante toda a vida da mulher. Logo mais, no encerramento dessa aula, eu vou fazer um breve resumo de como que seria a atuação desse hormônio a partir ali do estímulo que ocorre na hipófise, tá bom? Associada com o nosso hipotálamo, tá bom? Homem também tem hipotálamo, gente, então nesse caso não tem problema, tá? Só que no caso das mulheres, a atuação, a interação entre diferentes glândulas e órgãos e alguns hormônios vai produzir um efeito próprio relacionado à reprodução. E aí eu trago daqui a pouco para explicar isso mais para vocês, depois que a gente tratar, por exemplo, das doenças que acometem, né, que afetam o sistema reprodutor feminino, certo? Olha só, um problema bastante comum é a candidíase. E ele, infelizmente, afeta uma quantidade enorme de mulheres. É uma doença causada pela proliferação exagerada do fungo Candida albicans, ou Candida albicans, tá bom? Não tem tanto problema aí relacionado à pronúncia, certo? Isso aí é um fungo, tá? Um organismo unicelular, ele ocorre naturalmente no trato da mulher, no trato vaginal, ele está ali presente, certo? Só que existem algumas ocasiões, às vezes, relacionadas a hábitos de higiene, ou, em alguns casos, a intensa atividade sexual que acaba acaba resultando numa proliferação exagerada desse fungo.
e aí ocorrerão corrimentos, né, que apresentarão mau cheiro e bastante coceira, né, infelizmente prurido, que a gente pode falar de uma forma mais técnica. E aí, nesse caso, a mulher precisa procurar um médico, né, realizar uma consulta para que ele recomende um medicamento, faça ali um tratamento durante alguns dias, até que essa doença, até que essa proliferação de fungos seja controlada e o canal vaginal e a abertura da vagina em si volte, né, à sua flora normal. Tá? Segunda doença que acomete, né, que atinge bastante as mulheres, é a endometriose. Essa doença ela é resultante do crescimento do tecido semelhante ao revestimento uterino quando se desenvolve em outras partes do corpo, geralmente na região pélvica, né, seria essa região aqui aproximadamente, nas mulheres, melhor dizendo, tá? Seu principal sintoma é maior intensidade das dores no período menstrual. Tá? Então, as mulheres que sofrem de endometriose, o primeiro desafio, né, delas é a fase do diagnóstico. Por quê? Na menstruação, nós homens, claro, a gente não sabe qual é a intensidade dessa dor, quando que a dor está muito intensa ou ela está pouco intensa. A gente não sente, né, as cólicas menstruais. Mas as mulheres, elas sabem, quando uma mulher conversando com a outra, ela vai dizer, olha, uma dor de intensidade de tal tamanho é normal. Agora você que chora, né, que a dor dura por mais de um dia, né, você toma ali os medicamentos para combater a dor e não dá efeito, você continua sofrendo bastante. Tá? Aí, nesse caso, é um primeiro sinal de endometriose. E aí o desafio é procurar assistência médica, fazer uma consulta, convencer algumas vezes o profissional da saúde de que o seu nível de dor ele está acima do normal. E aí ele vai recomendar alguns exames, como a ultrassonografia, por exemplo, tá? E a anamnese. A anamnese é a conversa com a paciente. A paciente vai relatar, olha, eu sinto muita dor, eu sinto dor durante 3, 4 dias seguidos com intensidade tal, eu fico impedida de trabalhar, tá? Porque, né, mesmo eu tomando medicamentos para dor, não alivia. Tá? Então, aí traz sérios prejuízos à vida da mulher, a endometriose, e ela tem sim que ser tratada. Tá? É uma doença bastante comum e aí, que afeta o sistema reprodutor feminino. Lembrando que a dor, né, a dor da cólica, ela está associada ali com o período menstrual devido a uma reorganização hormonal de vários fenômenos que ocorrem relacionados à menstruação e a mulher acaba sentindo esses fenômenos de dor intensa. Tá? Falando ainda sobre os problemas relacionados ao sistema reprodutor feminino, um outro bastante grave, esse agora já se trata de um câncer chamado de HPV. Esse câncer, né, que também é conhecido como câncer de colo do útero, ele é o resultado principalmente de ações virais, tá? Do papiloma vírus humano. Está aqui o nome dele, papiloma vírus humano, e por isso que tem a sigla, né, dá essa sigla aqui, HPV. Professor, não faz nenhum sentido, ó, PVH, né, não tem nada a ver. Gente, é porque vem do inglês, tá bom? É uma sigla que vem do inglês, então as palavras iniciam com as mesmas letras, mas acaba ficando aqui numa ordem invertida, tá bom? Como HPV. Esse câncer, ele é muito mais comum em mulheres em idade reprodutiva. E ele vai atingir aqui, ó, perceba na imagem, isso aqui representa um útero cortado de frente. Se você estivesse olhando de frente para uma mulher, essa seria a visão, né, do útero cortado, tá bom? Então aqui está localizado o útero e bem aqui no final do canal vaginal está localizado o colo do útero. Eu vou pintar de preto, que fica mais fácil de vocês visualizarem. Está aqui, ó, seria mais ou menos nessa porção o colo do útero. O colo do útero ele é aquilo que faz a conexão entre o canal vaginal, né, entre o canal da vagina, a parte externa do sistema reprodutor feminino e a parte interna, o útero. Então, é lógico que ele está suscetível à ação de vírus, à ação de bactérias, à ação de diversos elementos que poderão acarretar, que poderão resultar em doenças, certo?
E uma doença muito séria e infelizmente comum que atinge o colo do útero é o câncer, que pode ser o resultado da ação de vírus desse grupo, papiloma vírus humano. Tá bom? Existe vacina que é aplicado nas mulheres desde a fase da adolescência. Tá bom? Muitas escolas recebem campanhas realizadas pelo governo para que as meninas sejam vacinadas e antes do início ali da vida sexual já tenham uma certa prevenção para que não venham a sofrer com esse problema que é muito sério. Outra forma de se prevenir desse câncer é realizando periodicamente, pelo menos uma vez por ano, um exame chamado Papa Nicolau, onde um médico, onde um especialista, ele vai realizar uma raspagem, uma coleta de material ali do colo do útero. Esse material vai ser analisado por um outro especialista numa lâmina visualizado ao microscópio e ele vai perceber qual o nível de saúde desse tecido, se tem algum problema, se tem alguma proliferação viral, se tem, por exemplo, o início de um câncer. E algo muito importante, se o câncer de colo de útero for detectado logo no início, as chances de cura chegam a 100%. Daí a importância das mulheres anualmente, periodicamente, realizarem esse exame. Ele, algumas vezes, acaba sendo desconfortável, mas se o profissional da saúde tiver um bom preparo e a mulher conseguir ali ficar à vontade durante o momento do exame, ele não vai ser tão desconfortável, tão invasivo. Então é melhor realizá-lo, tá bom? Para que a mulher não tenha esse risco de sofrer uma consequência um pouco mais séria. Outro problema que afeta bastante o sistema reprodutor feminino é a síndrome dos ovários policísticos. Esse que vocês estão vendo na imagem agora, que eu vou explicar com mais detalhes. Bom, esse problema resulta a partir de um distúrbio hormonal, e ele leva ao aparecimento de inúmeros cistos nos ovários, inúmeras bolhas ali preenchidas de tecido. Deixa eu destacar para vocês, a partir da imagem, para você identificar onde que estariam esses cistos. Perceba de um lado aqui, um ovário saudável, um ovário normal, e do outro lado, um ovário extremamente afetado por vários cistos. Eles costumam ser no mínimo de 10 a 30 quando se trata da síndrome do ovário policístico. Poli significa muito. Então essa palavra quer dizer que tem vários cistos, muitos cistos. E qual seria o efeito, qual os problemas que podem ocorrer com as mulheres por conta da síndrome dos ovários policísticos? Bem, um dos sintomas mais frequentes nas mulheres que sofrem da síndrome de ovários policísticos é o aparecimento da acne tardia. O que é isso? São espinhas na fase adulta, quando a mulher já passou ali da infância e adolescência, mas mesmo assim ela continua apresentando acnes, que incomodam a aparência do rosto. Outro sintoma é uma desregulação do ciclo menstrual. Os ciclos eles podem variar de 26, 28, 30 dias. Tá? Tem mulher que tem um ciclo extremamente regular, uma quantidade exata de dias. Mas aquelas que sofrem da síndrome de ovários policísticos vão ter um ciclo muito variável, 40 dias, alguns meses nem vão menstruar, e isso é um problema principalmente para aquelas mulheres que desejam engravidar. Além disso, a síndrome de ovários policísticos prejudica a gravidez por conta de prejudicar o fenômeno da ovulação. Tá? E um último sintoma também bastante grave que afeta as mulheres com essa síndrome está relacionado à facilidade do ganho de massa. Às vezes a pessoa acaba tendo dificuldade para emagrecer, engorda com facilidade devido a esse problema hormonal. Certo? Então esses aí foram alguns problemas relacionados ao sistema reprodutor feminino, tema da nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado.